Na aula passada, você aprendeu a direcionar seus textos para a audiência certa a partir da teoria do copo quebrado. Nesta aula, então, você vai aprofundar os seus conhecimentos sobre a redação publicitária, conhecendo os modelos apolíneo e dionisíaco. Bom, quem decide estudar o texto publicitário e se aperfeiçoar para trabalhar nessa área, precisa saber que esse tipo de produção textual é fundamentado em duas vertentes, a apolínea e a dionisíaca. A estrutura apolínea faz referência ao discurso racional, repleto de argumentos, e a dionisíaca é caracterizada pela emoção e pela sensibilidade. Esses dois vocábulos têm origem grega e são inspirados em Apolo e Dionísio, filhos de Zeus, cujas características, respectivamente, são a racionalidade e a falta dela. Pois bem, um dos grandes nomes desse modelo discursivo é o professor e redator publicitário João Carrascosa, que inclusive é autor de um livro super bacana sobre o assunto, Razão e Sensibilidade no Texto Publicitário, publicado em 2007 pela editora Futura. Bom, segundo o estudioso, tanto a linha apolínea quanto a dionisíaca são baseadas nas estruturas formais discursivas do mestre Aristóteles, em sua obra-prima Arte Retórica e Arte Poética. Dito isso, vamos aprofundar nossos estudos e ver de perto mais detalhes sobre cada uma dessas estruturas da redação publicitária. Muito bem. O modelo de texto apolíneo tem por objetivo convencer o leitor por meio da razão. Assim, da introdução até a conclusão, a produção textual apolínea é elaborada em fases meticulosamente divididas para resultar em uma argumentação clara, precisa, simples e contundente. Basicamente, então, ela é dividida em 4 etapas: exórdio, narração, provas e peroração. O exórdio nada mais é do que a introdução do enunciado. Já a narração, como o próprio nome diz, refere-se à apresentação dos fatos propriamente ditos. Por outro lado, a etapa das provas diz respeito aos dados capazes de comprovar o que é narrado no texto, e a peroração, apesar do nome difícil, é o epílogo, isto é, o desfecho do texto, marcado pela recapitulação do discurso e por uma chamada para a ação. Assim sendo, podemos dizer que na propaganda apolínea, cada fase do texto é uma preparação para a etapa seguinte, e as camadas textuais são correspondentes e se complementam. Certo, para ficar um pouco mais claro, vejamos um exemplo prático desse modelo de texto. Bom, nesta propaganda, vemos claramente que a frase "Colasso, gostoso como sempre, bonito como nunca" é o exórdio da estrutura apolínea. Já as duas primeiras frases correspondem à narração da mensagem que se quer transmitir. Em seguida, temos as provas marcadas por uma pontuação pausada e incisiva, com as frases puro, gostoso, saudável e agora até mais bonito. É isso mesmo, o leite Colasso mudou de embalagem, está de cara nova. O produto é o mesmo que você adora, Colasso Light ou Integral, só a embalagem que está mais bonita. Por fim, então, temos a peroração com o desfecho e o CTA. Veja no supermercado ou padaria perto da sua casa. Colasso 100% leite, agora em nova embalagem. www.colasso.com.br. Bom, como você pode ver nesse texto, temos um raciocínio cuidadosamente estruturado para convencer o público a deliberar em favor de um determinado produto ou serviço. Assim, a introdução já adianta no título o assunto que será tratado no texto. A narração, por sua vez, desenvolve o assunto apresentado na introdução. Já as provas atestam o que foi apresentado na etapa da narração. E, por fim, a peroração traz uma retomada ao assunto principal do discurso e convida o leitor a executar uma ação pré-definida por quem desenvolveu o texto. Muito bem. Essa ideia de que uma etapa do texto está linkada à outra é uma típica característica da estrutura apolínea, chamada de circularidade. Outra particularidade desse tipo de produção textual é a unicidade que faz referência à ideia de que todos os elementos que compõem o texto devem orbitar em torno de um único assunto, iniciado no exórdio, desenvolvido na narração e nas provas, e, logicamente, concluído na peroração. Certo? Agora que você já aprendeu sobre o modelo apolíneo, vejamos a seguir as características da estrutura textual que o contrapõe. Diferentemente da estrutura apolínea, o
modelo dionisíaco está apoiado em um discurso demonstrativo, com o objetivo de aconselhar, valendo-se da emoção e persuadir de maneira bem mais sutil. Para tanto, esse tipo de texto vale-se da contação de história para envolver o leitor, de maneira que ele esteja aberto para receber a mensagem que se quer transmitir. Além disso, em oposição ao CTA direto do modelo apolíneo, a estrutura dionisíaca busca, em primeiro lugar, aconselhar, para então fazer um convite implícito a uma determinada ação. Para exemplificar de maneira clara essa teoria, vamos analisar a propaganda a seguir. Bom, neste exemplo, é nítida a intenção da peça publicitária de prender a atenção do leitor pela emoção e, de maneira bem sutil, transmitir os valores de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Além disso, a campanha da Even, criada pela agência Isobar, traz uma linguagem leve e bem moderna, com o objetivo de trabalhar a conscientização da população local a respeito da preservação do meio ambiente, uma questão que interessa a todos. Muito bem, para fecharmos então, deixo aqui um resumão sobre os conceitos aprendidos nesta aula. Bom, para distinguir a estrutura apolínea da dionisíaca, primeiramente faça a distinção entre Apolo e Dionísio, também conhecido como Baco. Em seguida, tenha em mente que enquanto o texto apolíneo é focado na razão, o texto dionisíaco busca se basear na emoção. Por fim, outra característica importante para distinguir essas produções textuais é que o modelo apolíneo defende um ponto de vista e o modelo dionisíaco conta uma história com o intuito de comover. Dito isso, fechamos mais uma aula por aqui e na próxima você vai aprender algumas técnicas de SEO com copywriting.